No Sport União de hoje você vai ver os melhores momentos dos jogos que definiram quais times vão fazer a final do Mundial de Clubes. Também confere como terminou a Copa Sul-Americana. Além disso, tem os gols da Liga Europa, as 5 melhores recepções da 14ª semana da NFL e muito mais. O Sport União começa agora! Boa noite! Hoje é sexta-feira, 16 de dezembro, e eu tenho o prazer de estar apresentando esse Sport União inédito, exclusivo e festivo. Estão vendo essa faixa aqui, ó? Hoje, 16 de dezembro, faz 21 anos que o Corinthians conquistou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro. Em 1990, aquele gol meio que de carrinho do Tupanzinho, colocando aquela bola pra dentro. No nosso salão de festas, estádio do São Paulo, contra o São Paulo Futebol Clube, em pleno Morumbi. Eu estava na arquibancada, eu tinha apenas 20 anos em 1990, vendo aquele jogo. Já se passaram 21 anos e hoje o Corinthians é pentacampeão. Então, parabéns a todos os torcedores do Esporte Clube Corinthians, a esses 33 milhões do bando de loucos espalhados pelo Brasil. E vamos embora que hoje o Sport União vai ter muitas atrações. Para você participar, já sabe, 8534861721, telefone aqui de Fortaleza, DDD, e pelo Twitter, @SportUnião. Se você é corintiano, pode participar, parabenizar o time, perguntar das contratações. O Montilho chega, o André está lá em Belo Horizonte para ver se consegue trazer o Montilho. O Douglas é o plano B? O Douglas é o plano B e o Grêmio já está desdenhando dele. O Ceará, quem o Ceará está trazendo? O Mota, vem mesmo? Daqui a pouco vocês vão saber. E o Magno Alves, que também está sendo falado, será que vai ser um ataque MMA? Pode ser que sim. Porque o Marquinhos chegou no Fortaleza, vamos saber se esse Marquinhos é bom de bola, se ele vai vingar. A opinião do nosso especialista, Caio Costa. Então, para participar, você já sabe, @Sport União pelo Twitter, 8534861721. São 7 horas e 6 minutos, horário de Fortaleza, 8 e 6 horário de Brasília, e a gente está aqui ao vivo. Boa noite, Caio Costa, tudo bom? Boa noite, Fabio. Parabéns pelos 21 anos de conquista do primeiro título nacional do Corinthians. 21 anos, essa faixa tá meio velhinha, né? Eu acho só uma sacanagem que ninguém lembra do gol do Wilson Mano do primeiro jogo, né? Todo mundo só lembra do gol do Tupanzinho. Do Tupanzinho que rolou pra dentro. Mas, assim, essa faixa é meio de maloqueiro, corintiano e sofredor, graças a Deus, né? Você vê que ela tá meio amarelada. São 21 anos, é um fato histórico. Mas eu queria saber os seus destaques, Caio, aqui do esporte, já que a gente está aguardando o convidado, o pessoal da seleção cearense de taekwondo ficou de comparecer hoje ao programa para participar aqui com a gente. Fazer então, a exibição, tudo, até agora nada, né? Nada não chegaram. Mas a gente espera que eles cheguem. Pois é, você já começou, né, a falar aqui primeiro o desfile de malas em Porangá do Sul. Teve o caso do Rudinei, né, que a gente vai ter com mais detalhes no mercado da bola que a gente preparou, que caiu para cima, né? O Rudinei foi rebaixado com o Ceará e foi contratado pelo Cruzeiro. O Wagner Mancini levou ele para lá, como o mesmo exemplo que ele trouxe. Quanto tempo de contrato o Rudinei, cara? É só contrato de 1 ano. Contrato de 1 ano, ou seja, ele vai jogar o Brasileirão pelo Cruzeiro. Isso. A não ser que no meio do caminho o Wagner Mancini é demitido e ele vai seguir o rumo dele, né? A gente nunca sabe. Eu acho o Rudinei, eu já te disse, um bom jogador, eu acho que ele tem condição. O problema dele foi que depois da contusão por ironia do destino, depois do primeiro jogo contra o Cruzeiro em Uberlândia, ele caiu muito de produção. E depois outras histórias, falta de comprometimento, tudo, ele caiu de produção. E o time inteiro também foi ladeira abaixo, o Mancini foi embora, que era o mentor dele, e aí a coisa se complicou. E o Boiadeiro, né? Contestado, o Boiadeiro. O Boiadeiro já caiu? O Boiadeiro rescindiu o contrato. Eu acho que foi aquela coisa, foi bom para os dois. Bom para o Boiadeiro, que ele precisava seguir a carreira dele em outro lugar, porque ele tem uma história no Ceará, ele foi titular do time que subiu depois de 16 anos. Mas teve uma temporada realmente lamentável. Teve até um momento de, vamos supor, um pouquinho de qualidade, mas depois daquela contusão que ele teve no jogo contra o Flamengo, não sei se você se lembra, na Copa do Brasil, nunca mais ele conseguiu render. E terminou o campeonato, é bom lembrar, a reserva do Heleno, que é um volante improvisado de lateral, ou seja, não estava mais dando certo. Mas aí agora o Ceará tem que ir atrás de 2 laterais direitos. Um deles já está praticamente certo, é o Paulo Sérgio, lateral direito que jogou no São Caetano, na Portuguesa, no Palmeiras, no Vasco. Olha aí, torcedor do Ceará, Paulo Sérgio, pode ser o primeiro lateral direito. Tá fechado, né? Tá fechado? Tá fechado. Aí, Caio Costa tá dizendo, tá fechado. O Se não embaixo, você Sérgio... já fez o cheque, Caio? Eu não pago ninguém, né, cara?
ter um navio, mas ele vem. Tá. E ele é um jogador, por exemplo, será que tem problema com bolas paradas o ano inteiro? Ele bate muito bem falta. Jogador experiente. Pênalti, ele bate também, porque bate, é alguém que bate alguém bater pênalti. Aí pra bater pênalti aí tem esses dois nomes que você citou, né? Que era o Magno Alves e o Mota. O Mota tem negociação bem vista. O Magno Alves a coisa esfriou. Porque o Sport e o Bahia entraram na jogada e dois tem o times dinheiro. de Série A. E não só Série A, né, Fernando? O dinheiro do contrato com a Globo. Coisa que o Ceará não tem para competir. E para um jogador já com 36 anos, como tem o Magno Alves, ele não vai deixar a oportunidade de assinar um contrato melhor e não ter essa identificação, por exemplo, que o Mota tem com o Ceará. Agora, a gente estava conversando... Não, antes, vamos terminar o Ceará primeiro. A gente estava conversando hoje à tarde, quando você estava produzindo o programa, e eu lembrei que Fernando Henrique fica no gol, aceitou reduzir o salário, fica no gol. Com isso, também fica o zagueiro que você falou, Daniel Marques, o Juca no meio de campo e o Felipe Azevedo. Ou seja, o Ceará tem um pilar de sustentação em cada uma das posições do campo, um bom goleiro para uma Série B. O Fernando Henrique, eu diria que é um excelente goleiro para uma Série B. Se ele deixar de querer fazer aquelas defesas espetaculares, ou seja, dar o canto todinho para o cara chutar para ele poder fazer a ponte, e ele se preocupar em se posicionar um pouco melhor, ele vai ser com certeza o melhor goleiro da Série B. O Fernando Henrique, que acompanha a carreira dele desde o Fluminense, sabe que ele é um goleiro de defesas espetaculares e exibições midiáticas e marqueteiro, né? Mas para Radache. Mas tá faltando um marqueteiro de qualidade lá, da sua qualidade. Nesse momento, o clube tem que trazer a torcida para ele e ele manter um cara como ele, que se identifica com a torcida do Ceará, é importante para ter esse apoio do torcedor. Então o Fernando Henrique foi uma boa medida de ficar, como o Daniel Marques, o Juca, que era um jogador que você lembra, né? Como eu batia, por que o Juca não joga? Quando o rapaz entrou, virou dono do meio campo do time do Ceará. E o Felipe Azevedo que terminou o ano muito bem. Terminou o ano, não, quebrou dois recordes. Ele foi o primeiro jogador do Ceará a fazer 3 gols numa partida de brasileiro. E terminou o ano com o Campeonato Brasileiro, que na Série A o jogador do Ceará fez mais gols em um único campeonato, foi o Felipe Azevedo esse ano. Então, do Ceará? Do Ceará. Jogador da história do Ceará. Do clube, né? E do Fortaleza, né? O torcedor do Fortaleza está acompanhando aí. Falei, chegou agora o Marquinho, conversar com você fora do ar. O Marquinho foi um jogador que surgiu como uma grande revelação do São Paulo. Muito novo, foi pro PSV Eindhoven da Holanda. Uma levada que foi muita gente, foi o Leandro Bonfim, o meio do Vitória, foi muita gente da seleção de base do Brasil. Em 2005 ele veio pro Brasil, foi jogar pelo Fluminense. Porque o Fluminense, naquela época, resgatou jogadores brasileiros que estavam perdidos na Europa. Por exemplo, o Juan, lateral esquerdo, que era 4º reserva do Arsenal, o Fluminense trouxe. O Marquinho meio que veio nessa leva. O Abel Braga gostava muito do Marquinho. Só que as contusões prejudicaram muito a vida dele desde então. Bate muito bem de fora da área, tem um passe interessante. Só que, eu confesso, eu me lembro, a última vez que eu vi o Marquinho jogar, foi, se não me engano, em 2008 no Vasco. Depois eu realmente nunca mais vi, porque ele foi jogou, estava na Napolinha de Goiás. O Marquinhos, se eu não me engano, é de 82, o Marquinhos tem 29. E Caio, quem mais o Fortaleza trouxe? O Bechara, eu sei que era jogador do Fortaleza, jogou no Santos. Jogador formado no Ceará, que foi ídolo do Fortaleza. E hoje vai dirigir o departamento de futebol do Ferroviário, não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo aí, Bechara, ao departamento de futebol do Ferroviário, a essa carreira de dirigente agora esportivo, né? O Campeonato Cearense, você sempre já atenção, tem muito time se movimentando. O Guarani de Juazeiro trouxe o Morel, centroavante que jogou no Ceará, que se destacou jogando em casa, que foi uma bela contratação para o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Sobral vem forte também. O Horizonte vem muito forte, o Tiradentes também. E a gente vai ter um mercado da bola daqui a pouquinho, falar do mercado da bola nacional também, tudo que está acontecendo, movimentando, nacional e internacional também, né? Também, isso. Tem um destaque ao jogador que tem o pior custo-benefício da história do futebol mundial, o Fernando Torres, do Chelsea. Contratado por uma bala, e, se eu não me engano, fez 6 gols em um ano. E o Tevez, você disse que o Tevez, na tua matéria, será que tem que o Tevez quer ir jogar no Boca Juniors, a Libertadores? O Tevez, a gente fez esse destaque do Tevez, foi na sexta-feira passada. O Tevez jogou. O Manchester City recusou a proposta de empréstimo do Milan. Não empréstimo não, só. Mas o Manchester City, sabe o que o Manchester City disse agora? O Tevez vai decidir onde ele quer jogar. A gente não vai vender ele pra ninguém. Ele vai decidir onde ele quiser, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Ele vai pro Boca, pode ter certeza. Ele disse isso. Não, é a identificação dele. Se não fosse o Boca, era o próprio Corinthians. Mas tendo o Boca na jogada, campeão argentino esse ano depois de muito tempo. O Andrés disse que ele só vai pro Boca se ele quiser dispensar uma bolada que o Corinthians tem pra oferecer. Eu vou ser bem sincero. Com o Montilho na fita, se o Corinthians conseguir trazer o Montilho, tá muito próximo, é questão de detalhes. O BMG, que é dono de 20% do passe do Montilho, já fechou com o Corinthians. O Sérgio Idiota,
que é o empresário do Montijo, já fechou com o Corinthians, visitou o CT, achou a estrutura do Timão maravilhosa, acertou salário, luvas, tudo direitinho. Ou seja, é só o Cruzeiro pegar os 8 milhões de euros que o Corinthians ofereceu, colocar no bolso e a parada está concretizada. Se não rolar, aí na semana que vem muda-se a história, o Andrés já não é mais o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade já assumiu, e aí pode ser que venha Douglas e outras contratações. Douglas também está na mira do Palmeiras. Palmeiras tá o mercado está movimentado. Até começar os estaduais. A Rede Globo de televisão colocou milhões de reais nessa disputa de 2012, até por conta do assédio da Rede Record. E da própria Rede TV, lembra? Que é o Clube dos Três assinou. A Rede TV alucinou. Ela não tinha esse dinheiro. Ele não tinha esse dinheiro, não tinha nem estrutura ainda para fazer isso. Tomara que tenha um dia, mas não teria o know-how para fazer. A Rede TV, com todo respeito, ela alucinou, porque ela fez uma proposta onde ela não ia poder cumprir. Mas ela estava sendo pressionada pelo Clube dos 13, que está voltando. Vão reformar o estatuto do Clube dos 13 e o Clube dos 13 volta sem esse negócio de negociar direito de televisão, até porque não é o ofício dele. E eles estão reformulando o estatuto até para saber qual vai ser a nova função do Clube dos 13, sem diretoria remunerada, porque Fábio Koff ganha 70 mil reais por mês como presidente. E foi presidente. Eu fazia pela metade. Clube dos 13, se quiser o presidente pela metade do preço, estou fazendo 35 mil. E tá roendo esse osso, não larga esse osso desde 93. Aqui quando o dirigente do futebol no Brasil, exceto o Andrés, que reformou o estatuto, colocou um mandato de 3 anos, cumpriu e já saiu antes, eles querem se prosperar. O São Paulo Futebol Clube sempre foi um clube dos mais democráticos internamente, com reposição rasgou o estatuto. O General João rasgou o estatuto. Tá no terceiro ano, né? Terceiro mandato e tá tendo o STF de São Paulo tá querendo pegar isso aí e não tá querendo permitir, não. Vamos fazer o seguinte, 8534861721, você liga e participa do Esporte União ao vivo. Faz a sua pergunta aqui para mim, para o Caio Costa, tudo que você quiser saber do esporte. Estamos aguardando aqui o mestre Fábio, da Federação Cearense de Taekwondo. Eles foram vice-campeões brasileiros na última etapa da Copa Nordeste, final de semana em Recife. Ficaram de vir aqui fazer demonstração de Taekwondo, apresentar a delegação toda. Estamos esperando ver se vai dar tempo. Eu não sei se o ônibus deles, que eles estão em Caucaia, e para vir para cá pode ter acontecido algum problema com o transporte. Eu não sei. O Esporte União segue. Semana Esportiva no ar e você liga e participa. O Brasil goleou o Paraguai por 7-0 e garantiu o bi do Campeonato Sul-Americano de Beach Soccer, que foi realizado no Equador. A seleção brasileira venceu todas as partidas da competição e completou a incrível marca de 400 vitórias na história. O atacante Bruno Xavier foi o artilheiro do campeonato com 9 gols. O norte-americano Kelly Slater negou que vai se aposentar do circuito mundial de surf. Slater, que foi campeão mundial 11 vezes, afirmou que continuará competindo, mas que não deverá disputar todas as etapas do WCT. Depois de contratar o finlandês Kimi Räikkönen, a Lotus Renault confirmou que o francês Romain Grosjean, campeão do GP2 neste ano, será o segundo piloto da equipe na temporada 2012 da Fórmula 1. Assim ficam ainda mais remotas as chances de Rubens Barrichello e de Bruno Senna conseguirem uma vaga no grid de 2012. Depois de ter recebido uma proposta do Miami Heat, o pivô brasileiro Nenê Hilário renovou seu contrato com o Denver Nuggets por mais 5 temporadas. Nenê, que está na equipe do Colorado desde quando chegou na NBA em 2002, vai receber nada mais nada menos que 67 milhões de doletas, cerca de 124 milhões de reais durante o novo contrato. Dana White, presidente do UFC, confirmou que o peso pesado brasileiro Fabrício Verdun está de volta ao Ultimate. O popular Vai Cavalo está fora do Ultimate desde 2009 ao ser nocauteado por Júnior Cigano, atual detentor do cinturão da categoria. Verdun, que desde então vinha competindo no Strike Force, tem um cartel de 14 vitórias, uma delas contra o lendário russo Emelianenko Fedor, 5 derrotas e 1 empate.